Hey folks, beleza? Mais um episódio aí pra vocês. Hoje eu tô aqui com a doutora Ingrid. Posso chamar de doutora? Pode, É fica à doutora vontade. mesmo? Doutora Ingrid, o que você se... Fechou. Hoje eu tô até com medo aqui, né? Ô Ítalo, você tá aí no backstage aí, mano? Guarda nossas coisas aí, por favor, mano. Pelo amor de Deus. Que isso? Falou que é perita criminal? Como é que é o esquema aí? Ciências criminais, especialista em ciências criminais. Ah, tá. Então não pode cometer crime perto de você que você... Não, na verdade eu defendo, né? Ah, você defende os criminosos? Aí, ó, Ítalo. Eu defendo a lei, eu defendo a lei. Isso mesmo. Eu defendo a lei. Porque a lei é complicada, né? Cheio de... Tem alguns absurdos, né, na lei, né? Na verdade a lei tem várias vertentes, né? Existem várias lacunas ali que acaba se tornando um pouquinho complexa, mas não é um bicho de sete cabeças. É porque eu vejo alguns buracos assim na lei, assim. Você pode... É até bom que você vai me esclarecer. Que é uma parada que eu até faço piada, né? Eu falo, todo brasileiro tem direito de matar uma pessoa. É mais ou menos isso, né? Né? Se você for olhar do ponto de vista legal, assim, né, a lei seca em si, não. Mas existe N possibilidades dentro da nossa legislação em que quando você comete um crime, por exemplo, de um assassinato, um homicídio, Feminicídio. um homicídio, você consegue ter uma... não sei se eu posso dizer uma certa... Uma pena mais branda, né? Uma pena mais branda, exatamente. Uma pena mais que aí branda. você não fica preso. Se você for réu primário, vai ser Depende difícil do eu ponto. ficar... Depende do ponto. Não posso fazer que nem o Dahmer lá da Netflix, né? Não, depende do ponto. É assim, eu costumo dizer que o nosso Código Penal, ele é uma hemorragia de leis. Ele precisaria de uma reforma, porque o nosso Código Penal hoje, dentro do nosso Código Penal, existe uma hemorragia de leis. Ao mesmo tempo que existe uma lei falando que você não pode fazer determinada coisa, existe outra falando que talvez sim, entende? Do tipo, por exemplo, e aí eu vou fugir um pouquinho da área criminal. Tá. Mas um exemplo é a nossa lei de trânsito, né? Se você for pego dirigindo alcoolizado e se recusar a fazer o teste do bafômetro, você tem, pela lei de trânsito, você tem a sua habilitação apreendida, né? Você não pode se recusar a não fazer o teste do bafômetro. No entanto, a Constituição Federal alega que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo que é errado você não fazer, é errado você fazer. Então, meio que... Entra em conflito. Uma coisa acaba entrando em conflito com a outra. É exatamente por isso que eu tenho mais de uma especialização, né? Além em ser pós-graduada em ciências criminais, eu sou pós-graduada em direito médico e direito empresarial, porque querendo ou não, uma coisa na maior parte das vezes sempre acaba puxando a outra. Você pode pegar um caso de esfera civil que você vai encontrar questões criminais ali, como por exemplo, um divórcio. Um divórcio é uma questão extremamente civil. No entanto, o que contribuiu para aquele divórcio foi uma agressão. Então, já entra em esfera criminal, entendeu? Então, a nossa legislação hoje, ela é muito assim, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Em relação a criminal, em específico, precisaria, sim, de uma reforma, porque é o que eu sempre costumo dizer, é uma hemorragia de leis. Assim, tem muita lei ali que deveria ter sido revogada, que ainda não foi, que quando você leva para o judiciário acaba que não tendo sentido, porque a nossa forma de julgar também, o judiciário hoje em dia também, ele acaba pegando um pouco as coisas da atualidade, né? Os nossos costumes, os nossos conceitos, e tem coisas que não voga, não é cabível para a realidade de hoje, né? Por mais que esteja em lei, quando você leva para o judiciário, você vê que, cara, não cabe empregar essa lei aqui dessa forma, entendeu? Entendi. Você falou esse negócio aí da embriagado. Eu não bebo, né? Não bebo nada de álcool. Sim. Teve um dia que me pararam numa blitz, aí eu assoprei naquele bastão primeiro, né? Aí deu vermelho.
Aí o cara me encostou num canto lá, falou, você bebeu, né? Você bebeu. Eu falei, não bebi. Ele falou, não, você bebeu. Você faz o teste? Eu falei, faço o teste. Aí eu não sei se isso é possível, mas o policial falou pra mim assim, se o teste der positivo, você vai pra delegacia comigo. Sim. Porque eu tô mentindo pra ele. Não, porque você, no caso, você iria para a delegacia se o teste desse positivo. Porque você não poderia dirigir embriagado. Que aí também entra uma outra questão. A vida, ela vem em primeiro lugar. E isso também é uma questão que tá na Constituição Mas ele não poderia só prender meu carro e eu ir embora? Pegar um Uber? Também, ele poderia ter feito isso. Ah, tá, sim, você tá me questionando se ele poderia... Sim, ele poderia só apreender o seu carro e não te conduzir até a delegacia. Mas você, como você tinha negado que tinha realizado o delito, seria mais viável ele te conduzir até a delegacia, de fato. Entendi. Então... Porque senão ele poderia arrumar um problema maior para ele. Porque você tava falando que não, ele iria apreender o seu carro por uma questão que você estava alegando que não tinha cometido, entende? Então tinha um certo conflito ali entre você e o que eu fiquei assustado, eu falei, será que eu bebi, Foi caldo de cana? Onde será? Será que colocaram bebida em alguma coisa minha? Será que eu tomei um caldo de cana? Eu já tive um cliente que falou, eu cheguei, ele tinha de fato, né, tomar bebida, e quando eu cheguei ele falou que não, que era caldo de cana. Eu tomei um caldo de cana na feira só. Sei a caninha que ele tomou. E aí apareceu álcool que eu falei, amiga, não dá, né? Vamos falar a verdade. Você já foi pego mesmo, já apareceu. Falar a verdade é a melhor alternativa. Sem dúvida. E por que você entrou nessa área? O direito? No direito. Então, o que acontece? Na minha escola, no ensino médio, eu tinha um projeto que se chamava Tríplice. E aí esse projeto era do 1º ao 3º ano e ele tinha 4 etapas, né? E aí as 2 primeiras etapas era se você escolhia um tema, desenvolvia uma pesquisa em relação àquele tema. E aí a primeira etapa você apresentava a sua pesquisa, os fundamentos da pesquisa. A segunda você fundamentava. A terceira você tinha que falar, né? Assim, era na escola eles colocavam tipo... Tinha um palco lá, e aí você tinha que subir e apresentar a sua pesquisa, e a última etapa era defender a sua pesquisa. E aí o bicho pegava. Sim. Porque eles levavam isso muito a sério. Esse projeto, ele compunha boa parte da nossa nota na minha escola. E a minha escola era pequena, então era uma escola que era muito fácil de gerenciar, para os coordenadores gerenciarem, né? E aí eles levavam isso muito a sério, tanto que prefeito já foi assistir, a gente já apresentou em prefeitura. E aí a primeira fase, a primeira vez que eu fiz isso foi no 1º ano. E aí, tipo, quando foi para realizar a tese, todo mundo ali no meu grupo, que era um grupo que era composto por 10 pessoas. Todo mundo no meu grupo, na hora de defender, ninguém conseguia falar. Todo mundo ficou em choque, né? Porque aquele monte de gente, na época, saía em jornais locais sobre esse projeto. Então, a população ia assistir, era uma coisa bem legal mesmo. E ali todo mundo ficou tremendo. Eu sou muito tímida, sempre fui. Mas assim, eu fui com medo mesmo. E ali consegui desenrolar. E, tipo, questionavam, né, a respeito da... Na época era um projeto de minhoca. E eu odeio minhoca. Odeio minhoca. Mas aí eles perguntavam ali, né? E a gente tinha que defender. E eles debatiam e tal. E, enfim, ali eu acabei desenrolando na defesa lá. Na defesa do projeto. E aí já no segundo... Na segunda série, no segundo projeto que eu participei, no 2º ano. Aí o pessoal já brigava, não, a Ingrid tem que fazer parte do meu grupo, E o meu coordenador pedagógico e o meu coordenador pedagógico, o irmão dele, que era meu professor de língua portuguesa, começaram a me chamar de doutora na escola. Ah, nossa futura advogada da escola, Isso ficou do 1º ano ao 3º. Quando eu estava concluindo o 3º ano, que aí foi onde eu decidi de fato, né? Já tinha essa questão e aí todo mundo falava, então eu já analisava a possibilidade. Só que quando eu concluí o 3º ano, estava prestes a concluir o 3º ano, o meu avô, ele ficou muito doente. E aí ele ficou internado, enfim. E eu fui visitar ele
no hospital, faltando 1 hora pra ele morrer. Caramba. Aí ele falou pra mim, nesse dia que eu fui visitar ele falou pra mim, olha, eu não passo dessa noite, tipo, parece que ele sentia, né? Uhum. Eu não passo dessa noite e tal, e o meu sonho seria que você se tornasse uma doutora, na verdade que sua mãe fosse uma doutora, mas como não aconteceu, o meu sonho, se você tiver essa vontade e tal, enfim, né? Aquela conversa toda sim. melancólica, mas aí ele me falou que era um desejo do coração dele, e aí eu saí do hospital, 1 hora depois eu recebi a notícia que ele faleceu. Eu falei, cara, é isso. Tipo, todo mundo já fala, eu já vejo que eu tenho uma certa inclinação para isso. Não tinha ideia do que eu queria cursar. Assim, a não ser direito, era a única possibilidade que eu via. Eu era direito ou jornalismo, mas assim, algo muito distante o jornalismo para mim. Sim. E aí eu falei, cara, é isso. E aí eu decidi. Aí se jogou. Me joguei. Passei 1 ano, que na época eu não tinha dinheiro, grana para pagar a faculdade, né? Nem os meus pais. E aí eu passei 1 ano em casa sem estudar e todo mundo, faz um curso de informática, faz uma coisa mais barata. E eu não, eu quero direito e eu não vou chegar enquanto eu não fazer o que eu quero. E foi isso. E aí entrei na faculdade e tô aqui. Não, muito bom, muito bom. Mas é basicamente isso, minha história. Não, legal demais, ainda mais ser honrou o vovô, né? Então, acabou que sendo uma coisa que puta significado, né? Isso. Tanto é que quando eu me formei, que eu peguei o diploma, assim, acho que foi uma das sensações mais... Não sei nem te explicar, assim, tipo... Imagino. Dever cumprido, sabe? Imagino. Tipo, uma coisa, assim, de dever cumprido. Imagino. Tanto é que hoje, o meu escritório, assim, as pessoas nem me chamam de doutora Ingrid, me chamam de doutora Tarley. Sempre quando me perguntam, eu falo, não, Tarley, porque é o sobrenome do meu avô. E é uma coisa que eu era muito apaixonada pelo meu avô, então... Cresceu junto com ele? Meu avô, ele era índio, né? Olha. Ele cresceu em uma tribo indígena e ele ficou nessa tribo indígena até os 22 anos. E aí depois ele veio para São Paulo, conheceu minha avó, enfim. E aí ele me ensinou muita coisa, assim, sabe? Da cultura dele, da cultura dele mesmo. E marcou muito a minha infância. Imagino. Muito legal, que deve ser muito diferenciado, né? Uma pessoa que viveu numa tribo indígena, Nossa, né? A gente já teve tanto problema com ele, você não tem noção. Conta um aí. Assim, ó... A casa do meu avô, não tinha muro. O muro, na verdade, era com banana, sabe? Sim, as plantações de bananas. Plantações. E era tipo um sítio, uma fazenda assim, e eles tinham hábito de andar sem roupa no quintal. E aí, já chamaram a polícia N vezes pra ele por conta disso. Tipo, que, né? Era uma coisa que ele tava dentro dele ainda. Né? Ele cresceu numa tribo indígena, isso Sempre era normal todo, pra ele, né? era normal. E aí ele na verdade, né? Era normal, não tinha essa coisa de, nossa, eu tô errado, que eu tô fazendo errado. Não é esses índios Nutella de hoje em dia que fica de bermuda. Não, era bem raiz mesmo. E aí ele foi e enfim, era isso. Eu também cresci sem tomar remédio, tipo... Tudo medicina natural. Eu tossia, aí a minha mãe falava, vou dar um Vic pra ela, né? E aí ele falava, não precisa, só fala assim, tosse, dona tosse, sempre assim, bronquite, ronquidão, xarope São João, que aí passa, eram umas coisas meio assim, sabe? Era legal, eu gostava. Sim, muito Me marcou bom. bastante. Imagino. E uma coisa que eu queria te perguntar, pra uma pessoa que quer se tornar advogado, qual que você acha que são as não é qualificações, os pontos que ela precisa, né? Eu esqueci a palavra. O que ela precisa ter para poder se tornar? Advogado? Mas assim, características da pessoa. Sim, eu acredito hoje que para você se tornar um advogado, você precisa saber gerenciar suas emoções. Primeiro de tudo, né? Você ter um bom controle emocional. Se você não tiver um controle emocional, e aí, tá falando isso porque é da área criminal. Não. Em qualquer área, você tem que tomar muito cuidado, porque para você se envolver naquela questão, porque na verdade a gente resolve problema. Sim. Né? Então, quando o cliente ele vem... Você não escolhe também. Escolhe, mas não escolhe, né? Você pode escolher e de repente do nada você fala, nossa, ele tá só falando mentira. Eticamente falando, não se escolhe, mas a gente escolhe. Que a OAB não me escute. Então, assim, a gente tem muito...
essa questão de a pessoa ela vem te procurar quando ela tá com um problema. Sim. Né? E dependendo do caso, para você não se envolver naquilo é uma coisa muito complicada, porque às vezes mexe com princípios seus. Imagino. Né? Às vezes são coisas que te dói, né? Que te dói, que mexem em um isso não ponto pessoal seu. Acaba... E aí você acaba tendo que, se você não souber, se você não souber gerenciar suas emoções, se você não souber diferenciar isso, dificilmente você vai conseguir eu acho que você fica também, dependendo do caso que você cata, num meio fio assim entre a ética, né? Sim. Do cliente e advogado, sim. Né? Porque acho que deve aparecer cliente falando, não, mas fala assim, fala que não sei o que lá. Mas aí eu acho que vai muito da ética do advogado em si. Isso. Né? Porque, do advogado. Sim, do advogado em si. Porque se você for olhar de uma forma fria, o advogado, ele na verdade, tudo que ele defende é a ética. Porque o que acontece? O advogado, ele faz valer um direito que você já tem, só que ele foi negado de alguma forma. Por mais que você tenha cometido um assassinato. Eu matei, Ingrid, né? Você podia chegar aqui, eu matei, sei lá, o meu filmmaker. Eu matei ele. Mas você tem direito a uma defesa. Existe uma lei para você, né? Aí, às vezes, um exemplo, tá? Você cometeu um crime que que você precisaria cumprir 3 anos de prisão. E aí você fica 10 anos preso. Então, assim, na verdade, em relação à ética, se você for olhar do ponto de vista frio, o que o advogado faz nada mais é do que defender aquilo que já é seu por direito, mas lhe foi negado por algum motivo. Pelo Estado, pelo governo, pela sociedade. De alguma forma, você tinha um direito e lhe foi negado isso. Ele tem que ser neutro, né? Então, tem que ser neutro. É complicado. Por isso que eu digo que para você ser advogado hoje, um dos principais pontos que você precisa ter, do meu ponto de vista, é ter um bom controle emocional. Se você não tiver um bom controle emocional, dificilmente você vai conseguir advogar bem. Você vai acabar se envolvendo, né? Eu já advoguei de graça. Porque assim... Você se envolveu com a causa. Do tipo, meu... Deixa eu vi ajudar. que eu vi que a pessoa tinha direito daquilo. E não tinha condições de ter uma defesa. Mas não tinha condições de ter uma defesa justa. Porque, venhamos e convenhamos, a defensoria pública existe, defensoria pública, mas não é a mesma coisa. Então, sim. assim, sabe, são coisas que você olha e você fala assim, cara, não tem como eu ver isso daqui e deixar passar. Sim. Eu acho que o advogado tem muito isso também, né? A questão do senso de justiça. Quando eu entrei na faculdade, as pessoas falavam assim, é no primeiro semestre, né? O primeiro semestre é lindo, uma coisa linda de se ver. Eu vou fazer direito para fazer justiça. Com o tempo você vê que que você não faz direito para fazer justiça. Porque o nosso governo é injusto, né? O sistema todo, o nosso sistema é injusto. Então, você não faz direito para fazer justiça. Mas você consegue amenizar muita coisa injusta que acontece. Entende? Então, assim, com o passar do tempo, lá pro 9º, 10º semestre, todo mundo falava, entrei no direito achando que ia fazer justiça e não vou fazer justiça coisa nenhuma. Só que se você for olhar, na verdade, você ajuda, sim, a fazer justiça, por mais que não seja da forma como nós gostaríamos. Mas a gente acaba contribuindo bastante com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa questão de ser frio emocionalmente e ter essa questão do senso de justiça. Mas se você tiver essa questão do senso de justiça muito aguçado, talvez você tenha algum problema. Não foi um problema no meu caso, né? Mas eu abdiquei do meu honorário e acabei advogando, fazendo uma advocacia pro bono ali, porque eu vi que a pessoa ela tinha um direito, mas ela não tinha condições de requerer aquele direito. Eu sabia que se ela fosse pelo sistema, dificilmente ela conseguiria. Imagino. E uma pergunta aqui, ó, bem polêmica. Bem polêmica. Quanto tempo que é pra caducar um crime? Caduca, né? Não e sim. Não e sim? Não e sim. Depende. Depende do crime. A gente estudou 5 anos para responder tudo com depende. Depende. Porque o que acontece? Se o crime, se ele for, você assinou
e ficou na sua ficha criminal, porque muitas vezes não fica na sua ficha criminal, de fato. Não, o que eu tô querendo dizer é um cara que cometeu um crime há 10 anos atrás, um roubo, um assassinato, alguma coisa do tipo, e não foi pego. Aí, sei lá, e agora não tem Vai continuar lá. Não tem uma vez eu ouvi falar que caducava. Não. Caducar não, vai continuar lá. Mas o cara não vai preso. Se ele for parado e pedirem a documentação... Não, mas ele não tá foragido. Não, mas ele foi parado, certo? Aí solicitam a documentação dele, vai puxar a ficha criminal dele, vai constar na ficha criminal. Não, mas ele não tem, ele não assinou? Ele não assinou. Ah, então não tem como prescrever uma coisa que não foi assinada. Que foi há 10 anos atrás. Não vai constar. Que isso daí eu tô falando porque eu li um livro que falava da Maria da Penha. Sim. Aí eu posso estar falando merda, espero que não. Mas o marido dela, tipo, ele não conseguiu ser preso. Não conseguiram botar ele na cadeia porque meio que já tinha dado uns X anos assim. Sim. E não podia mais colocar ele. Prescreveu o tempo do... Isso. Sim. Então existe, então. Existe, mas aí depende muito de crime para crime, que eu achei que você estava perguntando em relação quando a pessoa ela é condenada. É condenada, não, e foge. Aí fica ali na ficha criminal dela. Isso não fica para sempre. Não tem como tirar. Não? Não. Teve um cliente já que, me ofereceu muita grana do tipo assim... Pra tentar tirar, que hoje ele é pai de família, trabalhador. E aquelas empresas que tira seu nome dos processos? É só da internet? Você já viu essas empresas? Não, mas até você consegue tirar. Do Jus Brasil, por exemplo, até você consegue tirar. É mesmo? Sim, qualquer pessoa consegue tirar. Você vai entrar... agora eu não vou lembrar o passo a passo. Não, fala mais ou menos só para... Você entra no Jus Brasil, aí tem uma parte que você vai solicitar como se fosse um recurso. E aí você vai descrever ali o motivo pelo qual você quer que o seu nome saia daquele processo do Jus Brasil. Quando for pesquisado o seu nome, encaminha para eles, aguarda um período de tempo, eles vão te responder, e aí se eles acharem que é cabível, na maior parte das vezes sim, sai o seu nome ali do Jus Brasil, mas na sua ficha criminal continua, se for um caso que você, como a gente estava falando. Não, se for criminal, né, um bagulho pesado. Sim, não, até mesmo algo que não for, por exemplo, eu tô respondendo uma ação na esfera civil. Tá lá no Jus Brasil. Porque o Jus Brasil, na verdade, não aparece só quando você é réu. Parece quando você é vítima também, né? Quando você é parte, quando você é parte do processo. Só que nele não aparece o que aconteceu, né? Aí a pessoa olha e fala criminal e tá seu nome lá. Tem um desembargador, agora eu não me recordo o nome dele, mas se você for puxar o nome dele no Jus Brasil, tem mais de 1000. Tem mais de 1000 coisas ali relacionadas ao nome dele, mas porque ele teve parte no processo como desembargador daqueles processos, e não como réu ou como autor. Mas lá não especifica o Mas lá não especifica, mas tem uma parte, agora eu não me recordo ao certo o passo a passo que você faz, porque aí envolve tecnologia e essas coisas. Eu não me recordo ao certo. Mas você tem uma parte no Jus Brasil que tem como você entrar lá e retirar o seu nome do campo de pesquisa. Então essas empresas aí pode ser que nem seja advogado. Não, a maioria não. Olha só, vou começar a fazer isso aí, vou aprender. Mas é um passo a passo simples, rapaz. Você entra lá... Não, mas eu vou fazer para vender. É o empreendedor. Você entra lá, tem uns 3 pontinhos assim no Jus Brasil. Aí eu acho que se não me falha a memória, é relatar ocorrido, algo do gênero. E aí você solicita, eles retiram. Caramba, olha só. E aí não aparece mais. Aí mete um chat GPT para escrever para você lá e pronto. Já era. Tá tudo certo. E hoje, com o chat GPT, ajuda os advogados? Acredito que não muito, não faz tanta diferença. Porque tem já os formulários, né, de algumas coisas, né? Por exemplo, que é padrão, né? Não, a tecnologia, ela veio pra revolucionar a advocacia hoje. Semana passada mesmo, eu despachei com uma juíza por telefone. Tipo, assim, aí você pode pensar, tá, normal, não? Tipo, isso é surreal, assim, pro legislativo, né? Tipo, despachar com o juiz por telefone. Eu tava na minha casa, ela me ligou: oi, doutora, tudo bem? Me falaram que a senhora queria falar comigo. Quem é? É a juíza de tal vara. Ai, meu Deus do céu. É tipo, a juíza de tal vara, assim. Eu, não, sim, gostaria de despachar um processo com a senhora e tal. Então, assim, a tecnologia em si, ela... Ajuda, né?
pra caramba. Imagina. Mas o chat LGBT... Não é LGBT, não. Ele é GPT. GPT, eu nem sei o nome direito, tá vendo? Eu ainda não implementei ele no meu escritório, pra falar a verdade. Mas assim, tem os contratos, padrões, assim, as coisas, né? Sim. Hoje o meu... Só troca o nome ali. Sim, hoje o meu escritório mesmo, antes eu era aquele tipo de advogada Severino. Eu fazia tudo. Né? Eu falava com o cliente, eu protocolava audiência, ou protocolava processo, realizava audiência, peticionava. Só que com o tempo eu entendi que o meu escritório era um negócio, era uma empresa. E eu estava sendo o gargalo daquela empresa, né? Porque eu ouvi uma frase uma vez e isso mudou, tipo, mudou uma chave na minha cabeça, que é a seguinte frase: se você tá remando, quem que tá conduzindo esse barco, né? E colocando o meu escritório como um barco, tipo, eu tava remando. Sim. Ali, quem é que tava ali no comando? Né? Não tinha ninguém no comando, sim, porque eu que era a dona tava no operacional. E aí, quando eu mudei essa chavinha hoje, eu setorizei o meu escritório todo. Então, eu tenho o setor de atendimento, tenho o setor de peticionamento, tenho o setor de financeiro, tenho o setor... Enfim, cada das diligências para realizar algumas demandas externas do escritório. Então, assim... e tudo isso, a tecnologia ajudou muito, né? Por exemplo, captação de cliente... Sim. Tráfego pago, legal, né? Para assinatura de contrato de uma forma online. Hoje, sim, a gente tem um escritório físico para falar que tem. Sim. Mas se eu falar que eu recebo cliente no escritório físico, é muito raro. E esse empreendedorismo aí começou quando? De querer abrir o escritório e tal? Então, é que assim, eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, como eu disse no início. E aí, né... comecei a trabalhar em call center e tal. Meu pai começou a ganhar um pouquinho melhor. Entrei na faculdade. Fiz o primeiro e o segundo semestre. Terminei o segundo semestre devendo o semestre inteiro. Tipo assim, o primeiro semestre estava pago, o segundo não. E para eu ir para o próximo semestre, eu precisava ter todas as dívidas com a universidade quitada. E eu não, ganhava muito pouco. Muito pouco é ótimo, né? Eu ganhava extremamente pouco. Só para manter o básico. É assim, era dinheiro para condução e comer. E o meu pai, ele acabou tendo problema na empresa dele, que na época ele estava começando a empreender também. E aí ele falou assim, Ingrid, não vou conseguir... Você vai ter que trancar a faculdade e aí voltar quando as coisas estiverem melhor. E aí eu tinha uma professora e ela mencionou uma vez a respeito da correspondência jurídica. E eu nunca tinha ouvido falar de correspondência jurídica, porque não é uma disciplina que a gente tem na faculdade, né? Só que eu fiquei curiosa, sempre fui muito curiosa. Aí eu comecei a pesquisar, ir atrás, assuntar com um professor ali e outra aqui, e eu vi ali uma possibilidade de ganhar uma grana extra. E aí foi onde eu iniciei na correspondência jurídica, só que eu não tinha tempo para realizar diligências de fato, porque eu trabalhava em um call center, na época eu tinha acabado de subir de cargo, tinha acabado de me tornar supervisora dessa empresa e me consumia muito o meu tempo. E aí eu comecei a ver que tinha alunos na minha sala, colegas de classe, né, que também não trabalhavam, né? Alguns tinha bolsa, outros também não tinha grana para pagar. E aí foi onde eu comecei a chamar eles para me ajudar na questão da correspondência jurídica. E aí o que eu fiz? O tempo que eu tinha livre, eu passava prospectando clientes e entendendo como que funcionava aquele mercado, só que eu mesma não ia realizar as diligências. Eu pegava os clientes para realizar as diligências, né? Eles me passavam as demandas e eu passava para os meus colegas de classe e eu dividia com eles. Então, assim, eu cobro... Quanto você cobra para realizar uma audiência como preposto? Por exemplo, a audiência eu ia, porque a audiência era muito legal ir, né? Eu dava um jeitinho de ir. Terceiro semestre, né, já? Porque explica o que é essa correspondência aí, porque... Então, a correspondência jurídica é... basicamente trabalhos internos e externos que a área que tem
questões jurídicas precisa ter, como por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem uma empresa que vai ter uma audiência trabalhista, mas não tem como o advogado participar dessa audiência, porque, sei lá, tem um outro compromisso. E, na verdade, é uma audiência de acordo que você vai chegar lá e falar, não tem um acordo e ir embora. Uhum. Tem como você solicitar para que um correspondente jurídico realize essa demanda para você, que é o chamado preposto nesse caso. Uhum. E aí você vai lá, por exemplo, né, quando me contratavam, aí me chamavam, olha, Ingrid, tem uma audiência na área trabalhista, assim, 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 tem como você ir nessa audiência para mim? Porque eu não vou conseguir comparecer. E aí eles me entregavam uma carta, né, me autorizando a realizar aquela audiência, eu chegava na audiência e representava a empresa. Caramba, olha só, que legal. Aí você imagina, terceiro semestre... Já fazendo um rolê desse fazendo a audiência, então a audiência eu ia. Meio que dava até um gás, né? Não, sim, total. Inspirava, né? Assim, já me questionaram, né, se começar na área jurídica antes de concluir a faculdade atrapalhou no meu desenvolvimento. Eu saí à frente eu tenho colegas que concluíram a faculdade junto comigo, que já tiraram a OAB, mas que tem pavor de entrar em uma sala de audiência, sabe nem onde senta. Que talvez não era nem aquilo que ele devia estar fazendo, né? Sim, do tipo, fez estágio, só que o estágio que o cara fazia era fazer cafezinho para advogado e tirar cópia de processo, entendeu? Enquanto a correspondência jurídica, ela me dava uma bagagem na prática, de fato, porque eu tinha que ir em fórum, Sim. eu tinha que às vezes protocolar processos, tirar fotocópia de processos. Não precisa estar formado, né? Pode ser mas você tem que estar na faculdade de Direito. É interessante que você esteja na faculdade de Direito para você ter um respaldo maior. Mas assim, primeiro semestre já dá. Se você não quiser, por exemplo, eu ainda não estou na faculdade de Direito, mas eu pretendo entrar. Tem como eu ser correspondente? Tem como você ser correspondente. Caramba, olha só. Porque eu tenho um conhecido que ele não é da área do direito. E aí a gente conversando, ele me falou, eu faço trabalho às vezes como cliente oculto. Não sei se você já ouviu falar. Não. Cliente oculto, você vai numa empresa, por exemplo, você vai... para pesquisar, ver a qualidade das coisas. Se te ofereceram um cartão da loja, tipo, você foi na loja... Era o padrão, né? Isso. O protocolo da empresa. Isso. E aí, ele me falou que fazia isso. Isso é uma diligência. Olha só. Que... extrajudicial, no caso. Pelo outro ali, terceiros, sim, né? Mas é uma diligência extrajudicial, mas é uma diligência. Falei, cara, então você já foi um correspondente extrajudicial, mas você já foi um correspondente. E ele nunca entrou numa faculdade, numa escola de direito, assim, não sabe nem... Caramba, olha não só. tem base nenhuma. Mas óbvio, né, que se você for da área jurídica, você tem um leque maior de oportunidades na área da correspondência jurídica, né? Porque aí você pode realizar diligências em questões tributárias, enfim, são inúmeras as possibilidades. Legal. LGPD... Aí foi aí que você começou a empreender. Foi aí que eu seus colegas para trabalhar pra você. Foi no desespero, porque eu tinha que pagar a mensalidade, né? Então eu tinha, tipo assim, eu tinha as minhas férias para conseguir o dinheiro para pagar 6 meses de faculdade. Nossa. E você podia fazer as provas? Quais provas? Prova durante a faculdade. Não. Tem faculdade que não deixa, né? Não, eles trancavam, tipo assim, se tiver R$1 devendo aqui, você não pode ir pro próximo semestre. E aí eu fui tentar negociar. Aí, se você não pagasse, você não podia fazer a prova para passar. Eu não podia nem entrar na faculdade, que lá a prova. Eles bloqueavam o meu cartão. Eu não podia entrar. Então, assim, eu tinha... E ainda tinha essa questão, porque assim... o semestre vai começar, sei lá, em janeiro, né? E aí eu tinha até... Começava as aulas no dia 15 de janeiro. Eu tinha até o dia 20 para estar com tudo quitado. Se eu não tivesse com tudo quitado até o dia 20 e quitasse no dia 21, eu já não poderia entrar mais. Na minha faculdade era assim. É cruel o negócio. Então eu tinha um mês para concluir, para conseguir dinheiro de 6 parcelas da faculdade que estava atrasada. E aí foi quando conheci a correspondência. Eu falei, cara... Se eu conseguir pessoas para me ajudar a fazer, além de eu fazer mais diligências, porque, né, eu consigo prospectar mais clientes, eu consigo fazer mais rápido, eu consigo fazer mais cliente, eu consigo me desenvolver mais. Foi no susto mesmo, assim, foi a necessidade nova, né? me fez. Você era... Hoje eu tenho 28, na época
Faz uns 8 anos atrás. Caramba, hein? Eu era muito novinha. Só fazendo uma observação, tô vendo minha cola aqui do nosso papo, não, tá? tudo bem. Não tô no WhatsApp aqui trocando ideia com a galera, não. Pode ficar tranquilo. E você agora tem um curso também, né? Tem. Hoje eu ensino... O curso é voltado para correspondência? Isso. Eu ensino estudantes e bacharéis em Direito e advogados recém-formados a iniciarem na área jurídica, ainda que não tenha carteirinha da ordem. Porque, assim, o que acontece? Eu não sei se você já conhece alguém que prestou a OAB. Conheço um monte de advogado aí que não tem OAB, fez 1000 provas e... Então, a OAB, assim... Existem as pessoas que digam, né? Nossa, passei fácil, foi tranquilo. Para mim não foi. Tipo assim, a OAB para mim Isso que é muito difícil, foi pancada. É muito difícil. Eu fiquei offline de tudo por um bom tempo para prestar a OAB. E é o bicho papão da nossa área. Né? Não tem como dizer que não, assim, você fala em OAB para o estudante de direito, ele está no primeiro semestre, ele já tem vontade de chorar, né? Eu fiquei... O que me deixou um pouco em dúvida de iniciar de fato no direito ou não foi a questão da OAB. Porque foi, cara, eu vou estudar 5 anos e se eu não tirar a OAB... Um bagulho indeciso, né? Um bagulho não é certeza, né? Se eu não tirar a OAB, eu sou o quê? Bacharel em direito? Porque as pessoas não levam tão a sério assim. Bacharel em direito, né? As pessoas, advogado, bacharel em direito, você não tem muita valia assim para a sociedade. Só que eu sou a prova viva de que isso é um mito, né? Porque quando eu ainda era estudante de direito, eu ainda nem sequer tinha a OAB, eu já ganhava mais do que um advogado que era formado de muitos anos. Sim. Eu tenho um colega, inclusive, que hoje ele trabalha para mim, mas ele já é advogado há 8 anos. E ele ainda patina na área jurídica porque não teve uma base, de fato, na área jurídica que ele precisaria ter para conduzir a advocacia dele. Então, depois que ele concluiu a faculdade, é que aí ele foi entender como que funcionava uma audiência, é que aí ele foi perceber que, além de ter uma mente de advogado, ele precisaria ter uma mente empreendedora, que o escritório dele era um negócio, que ele precisava de trazer clientes para o negócio dele, que ele teria que entender técnicas de venda, enquanto eu já estava dominando tudo isso porque eu estava ali no dia a dia da correspondência jurídica. E hoje eu ensino estudantes, bacharéis em direito a fazer isso. Eu ensino eles que eles não dependem não depender da carteira da OAB para ter um sucesso na área jurídica. É possível hoje você ter sucesso na área jurídica, faturar bem na área jurídica, ainda que você não tenha a OAB. Olha só, eu tenho uns 3 colegas meus que são formados em direitos e um não trabalha em nada a ver com direito. Mas é a maioria. E tem um que trabalha no escritório, mas ele fica lá só interno, né? Sim. Revisando o processo, e outro é policial. E aí esse que é policial já me falou que vários colegas dele penam pra tirar e não conseguem tirar. E acabam não atuando, né? Esse que é o pior, né? Porque não tenta pesquisar, talvez, por falta de conhecimento de uma coisa igual essa daí, né? Sim, e assim, mesmo que você não tenha carteirinha da ordem, e você receba alguma diligência que precise que você tenha, porque tem algumas que é necessário que você tenha carteirinha da ordem. Você pode fazer parceria com advogados. Sim. Quando eu estava na faculdade ainda, eu já cansei de ter pessoas que me procuravam com questões jurídicas que só poderiam ser resolvidas por advogados. Eu cheguei no advogado e falei, olha, tô com um cliente assim, assim, assim. Não, eu te dou uma porcentagem tal pelo processo e isso. Mas por quê? Porque eu já estava ali no meio, né? Eu já lidava com as pessoas da área jurídica no meu dia a dia. E aí, as pessoas do meio jurídico hoje ficam muito à mercê da OAB. Do tipo, se eu não tirar a OAB ou não passar em um concurso público, eu não consigo trabalhar na área jurídica, eu não vou conseguir ser ninguém, eu não vou conseguir faturar bem. E isso é um mito, né? Às vezes, tem pessoas que têm a carteirinha da ordem e ganham menos que um correspondente jurídico. Caramba. Porque se você for olhar o salário base de um advogado hoje, é por volta de uns R$3.000. É mesmo? Você pesquisa no Google para você ver, Olha vai olhar. O valor base de um advogado no Brasil hoje, base assim, né? É por volta de R$3.000 que um advogado... Tipo o piso, né? O piso não ganha salarial menos de um que isso, advogado. né? Ganham na base de uns R$3.000. E eu ensino os meus alunos a ganharem R$10.000 sem ter a OAB.
Olha só. Mas empreendendo na área jurídica, né? Eu vi a cola aqui, aí eu vi a palavra que eu queria. Qual que são as habilidades que uma pessoa precisa para ser advogado? E eu já vou responder uma, eu não sou advogado, mas já vou responder uma, pelo papo aqui, que é o empreendedorismo, Sim, né? total. Eu acho que esse pau, acho que é o principal, né? Eu acredito que hoje, para você ser advogado, que tenha sucesso, né? Tipo, que tenha um bom faturamento, é importante que você tenha... Entenda bem o que eu vou dizer, não é que você não tenha cabeça de advogado, mas é importante que você, além de ter uma cabeça de advogado, tenha uma cabeça empreendedora. Hoje eu vejo que muitos advogados, eles... é muito tradicional, só tem a cabeça de advogado. Esse meu amigo mesmo que eu acabei de mencionar para você hoje, ele trabalha para mim, ele advoga mais tempo do que eu. Meu, o cara é um crânio. Assim, se parar para conversar com ele sobre legislação, meu, ele é muito bom em base técnica. No entanto, ele não domina nada de empreendedorismo, não sabe uma técnica de venda, acredita que produzir conteúdo para as redes sociais é modinha, perca de tempo, não conhece nenhum tipo de aplicativo que possibilite o cliente a realizar uma assinatura. Prospectar os clientes, não, né? Não sabe prospectar clientes. E o advogado, ele pode fazer um tráfego pago para prospectar cliente? Pode. O que o advogado não pode fazer é uma oferta direta. Eu concordo com isso, né? Porque imagina só, advogado chegar em você e falar, me contrate, né? Você se separou, me contrate. Vamos acabar com a sua ex-mulher. Eu não trago o seu amor de volta, mas a pensão eu trago. Mas eu acabo com ele. Exatamente. Então, assim, a gente pode sim fazer tráfego pago, não com intuito comercial, com intuito informativo. Informativo e de, tipo, fortalecer a marca, né? Sim, agregando, levando conhecimento para a população. Sim. E funciona? Funciona muito. Aparece os clientes? Bastante. Legal. É uma coisa que, assim, você... por exemplo, tem muito advogado hoje que cobra consultoria. Né? E aí, isso é polêmico. Isso que eu vou falar é polêmico. Porque no Código de Ética da OAB, diz que a gente tem que cobrar consultoria. Né? E a gente tem uma tabela da OAB que é uma linha que a gente pode, enfim, seguir. Pode seguir ou não, mas a maioria segue. Eu não cobro consultoria. Quando um cliente ele chega até mim com alguma dúvida ou com alguma questão, eu não cobro. Por quê? Eu acabo agregando valor para aquele cliente. Ele, às vezes, pode não fechar contrato comigo naquele momento, mas eu acabo acionando um gatilho mental na cabeça dele. Então, assim, já aconteceu muito de pessoas me procurarem com dúvidas, eu esclarecer as dúvidas dela, ela não fechar contrato comigo, mas ela acabou me indicando para uma outra pessoa. Legal, que precisava de fato de um advogado. Isso. E assim, o advogado tradicional hoje, ele acha isso um absurdo. Por isso que eu disse que isso é polêmico. Que se um advogado tradicional estiver assistindo isso aqui, ele vai me excomungar. Falar, isso não existe. Capaz até de me denunciar. Vai pro inferno. Entendeu? Porque assim, é um absurdo. Eu estudei 5 anos. Absurdo é você com essa mentinha aí de merda. Eu estudei 5 anos para dar um conteúdo de graça. Não estudei. O advogado tradicional, ele pensa assim. Né? Eu estudei 5 anos para ficar respondendo pergunta de graça para as pessoas. Só que o que ele não entende é que agregando valor para o cliente, uma hora ou outra ele vai ter um retorno desse cliente. Seja esse cliente de volta, se sente agradecido quando ele lembrar, ele tiver alguma questão, a primeira pessoa que ele lembrar vai ser você. Já aconteceu também de clientes virem com questões, eu auxiliar, olha, tem vez que já aconteceu muito. Semana passada mesmo eu tive um caso de uma cliente, ela chegou até mim porque foi mais ou menos uma questão assim, o carro dela... ela foi loucura isso. Que ela vendeu, ela comprou, calma, é que é meio complexo o caso. Ela comprou um carro para a irmã dela, no nome do marido dela. E aí a irmã dela vendeu o carro para uma outra pessoa e essa pessoa saiu de São Paulo e não quitou o carro. E aí ela me veio com essa questão jurídica. Que é possível ingressar com uma ação? É possível, só que seria uma coisa muito demorada. Tipo assim, ia demorar pra caramba pra gente resolver essa
questão de uma forma judicial. E aí eu só orientei ela. Falei, olha, em vez de você ingressar com uma ação, você pode fazer assim, 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 entrar em contato, fazer tal coisa, enviar um e-mail. E aí ela conseguiu resolver essa questão dela sem precisar ingressar com uma ação jurídica. E assim, Legal. eu não ganhei R$1 por isso. Só que eu resolvi o problema dela, eu tenho certeza. Com certeza que nem você falou, se ela tiver que indicar alguém, vai falar, pô... Com certeza, quando ela tiver que indicar alguém, ela vai se lembrar, tem uma menina que... Você agregou, né, na vida dela, né? Exatamente. Aí fica aquela sensação de dívida, né? Gatilho mental. É um gatilho mental que você aciona. Então, hoje eu acho que o advogado ele tem que ter menos cabeça de advogado, porque não adianta nada você dominar todas as leis, entender tudo sobre legislação e... enfim, né, dominar todas as técnicas jurídicas, mas não ter entendimento de empreendedorismo, não saber o gerenciamento de um escritório, ser o gargalo do seu próprio escritório, como eu já fui um dia. Sim. Entende? Como eu já fui um dia já fui essa advogada que tinha o pensamento de, eu preciso fazer várias pós-graduação, eu preciso... quer abraçar tudo, peticionar, né? Abraçar o mundo sozinho, eu não consigo. Aí você não se torna especialista em nada, Não se torna especialista em nada. Hoje eu faço especializações, pretendo fazer outras especializações, mas por conta do meu modelo de negócio, né? Porque eu tenho advogados que são especialistas em determinadas áreas, que trabalham comigo, e aí para eu poder guiar, né? Poder ajudá-los, auxiliá-los, desenvolvê-los, eu preciso ter a mesma base que eles, né? Pra gente lidar de igual para igual ali. Mas não porque... E outra porque eu também acredito que quanto mais eu invisto em mim, mais cara a minha hora fica. Sem dúvidas. Quando eu entendi isso também, uma chavinha virou. Do tipo, que, tô demorando 5 horas para peticionar aqui. Se eu tivesse fazendo uma pós-graduação, eu conseguiria ganhar muito mais. Sim. E eu agregaria muito mais para o meu cliente também. Sim. Entende? Porque eu teria um fundamento muito maior. E hoje em dia, eu posso estar enganado, mas eu acho que o mundo advogado, juiz, é muito masculino, né? Total. Até perdi a voz. Hoje em dia tá mais suave, tem mais, né? Mais mulheres, né? Sim, hoje em dia como que é isso tá daí pra tranquilo. você? Você sente que tem um certo... Na área criminal tem muito. Eu acho. Eles acham que é o homem que... na área criminal, assim... Tem um pouco mais de... Acho que até pelo cliente, né? Tem um pouco mais de resistência, assim, em relação à advogada. Hoje, é que nem você falou, é muito menor do que antes e é uma coisa muito mais mascarada. Eu acredito que, assim, antes era mais escancarado. Sim. Hoje é uma coisa mais escancarada, mas existe. Principalmente na área criminal, até por conta dos clientes, os tipos dos clientes, dependendo do cliente, né? Mas no fórum em si, você entra no fórum da Barra Funda aqui, por exemplo... 90%, 80% das pessoas que compõem aquele fórum entre advogados, promotores, juízes, é masculino. E assim... Na faculdade também? Na faculdade também. Na faculdade também. Mas como... Assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher e advogada, mas não diretamente, talvez indiretamente, mas assim, com caras e bocas, aquela coisa mais mascarada mesmo. Negócio com tapinha nas costas, né? Você falou alguma coisa? Não, doutora, eu não falei nada. Jamais. Não entendi. Tô de eu não entendi pô. o que você falou, não, eu não disse nada. Tô te zoando. Não disse nada, doutora. Aquela coisa assim, né? Você fala meio que pelas costas, e quando você vira, olha no bolinho do olho da pessoa e fala, o que você falou? Não falei nada. A senhora entendeu errado. Não, isso não aconteceu. Imagino. Mas existe. Mas na área criminal, eu acho vejo. que para as mulheres lá atrás, aí vamos botar aí há 20 anos atrás, devia ser pesado, né? Muito. Devia ser pesado pra caramba. Em questão da vestimenta também, assim, né? Por exemplo... Tem uns padrões, né, pra você entrar no fórum, tem, né? Mas... Tem os padrões para você ir entrar. De bermuda, boné. Não, sim, tem os padrões, só Juliette no olho. Só que, por exemplo, outra vez eu tava no fórum criminal, inclusive passou uma advogada e ela tava com uma saia midi, né, que vem até o joelho, só que era apertada. E aí eu vi os outros advogados que estavam próximos fazendo piadinha por conta disso, do tipo... É foda, né? O preconceito, né? O preconceito por ela ser mulher e falam da roupa dela. Como que ela veste desse jeito Que absurdo ela tá aqui. Absurdo. Assim, ela não tava mal vestida, ela não tava escandalosa. Ela tava com uma saia midi, normal.
Uma saia que Sim. vem até o joelho. Só É a porque... mente doente do cara que... Exatamente. É um pouquinho mais apertado. Nossa, que absurdo. Uma advogada no fórum com uma saia dessa. É. Entendeu? Absurdo é você com essa pança aí, ó. E o cara com o cabelo assim. Esse cabelo zoado, essa pança. Ó, Zoado é você, nem usou desodorante, caramba. Bem isso. Mas é uma coisa bem mais mascarada hoje. Mais do que... Eu, graças a Deus, não peguei essa fase. Né, que eu tava mudou muito, né? Acho que assim, a minha geração já sentiu menos, as suas menos, e a próxima vai sentir muito menos. Tomara. A questão dos preconceitos, né? Acho que... Sim. Tomara que seja. Acho que daqui uns 100 mil anos, acho que a gente vai estar livre disso daí. Vai ser outro tipo de preconceito. Não, mas hoje também muito mais mulheres estão optando pelo direito. Então, assim, a advocacia feminina ela vem aumentando muito. Quando eu entrei na faculdade, a maior parte da minha turma era composta por homens. Hoje tem classes na faculdade que a maior parte já é composta por mulheres. Legal, muito bom. Por isso. exemplo, na minha pós-graduação em Direito Médico, a maioria era mulher. Eu acho que até antigamente, né? Bem antigamente. Ia falar, pô, você vai fazer faculdade de homem, direito, né? Acho que devia rolar uns papos desse, né? Tinha. Acredito vai eu fazer que enfermagem, pô. É coisa de mulher. Isso daí é coisa de... O meu pai falou isso pra mim. Quando eu entrei na faculdade. Vai fazer enfermagem. Ele falou... E quando eu falei que eu queria ser criminalista, porque de imediato eu queria... Cara, não tem como. Eu acho que boa parte das pessoas que entram na faculdade de Direito tipo assim... ansioso esperando a aula de direito penal. Eu acho que é uma das que mais fascina, assim, enquanto você é estudante, né? E aí... E tem muito polícia, né? Sim, tem bastante. E aí, quando eu comecei a ter aula de direito penal, que eu falei pro meu pai que eu queria seguir essa área, Criminal. meu pai, você é louca, isso é coisa de homem. Você vai chegar na delegacia e vai falar o quê pro delegado? Desse tamanho aí. Desse tamanho você tem. Não, com essa voz aí meiga. Então, assim, eu ouvi isso do meu próprio pai. É normal, é normal. A geração é outra mentalidade. Eu não julgo. Eu não julgo quando eu vejo um cara de 60, 70 anos falando algumas coisas. Não tem como julgar. Era outros tempos, né? Já vê um cara novo falando, aí tem que dar um tapa na orelha. Aí depois eu ligo pra você e falo, deu tapa na orelha do cara lá, ó. Bem isso. É bem isso. Então, hoje em dia, não muito, mas antigamente tinha bastante. Mas hoje eu acho que boa parte das mulheres, elas vêm garantindo seu espaço, principalmente na área jurídica. Eu vejo muitas mulheres hoje querendo optar pelo direito. Não, mas bem legal. Tem que optar E aí, mesmo. quanto mais mulheres, menos esse preconceito existe, né? Esse preconceito. Porque quanto mais mulheres compõem ali, né? Sim. A classe, mais as pessoas vão enxergando, normal, né? mais as pessoas vão enxergando que ali é um lugar de mulher também, não só de homem. Eu acho que com certeza é por causa do preconceito. Mulheres, façam o que vocês quiserem. Esse é o melhor rolê. Sim, sem dúvida. E aí, mais alguma consideração? Como é que faz para arrumar esse curso seu aí? Então, na verdade, o meu curso, ele é um perpétua, né? Não tem essa coisa de lançamento. Sim, tem por fica aí. lá aberto direto. Fica aberto direto. Na bio do meu Instagram tem o link, é só a pessoa clicar lá e tem lá a opção do curso para correspondência jurídica. Então, Legal. se a pessoa estiver na área jurídica, começando e querendo faturar uma graninha aí, é uma boa. E seu Instagram tem os conteúdos, né? Sim, tem os conteúdos no meu Instagram. Na verdade, todas as minhas redes sociais, né? Instagram, Telegram. Você coloca tudo mais informativo lá. Sim, eu coloco... Eu tô fazendo um projeto no Telegram que eu vou mandar até o final do ano 365 áudios. Legal. Com conteúdos para as pessoas que querem empreender na área jurídica. Então, assim, e é um canal gratuito, né? Tem lá no link do meu Instagram também, que é doutora Tarley Ingrid, o TikTok também. Todas as minhas redes sociais é doutora.tarley Ingrid. E lá você aborda o que lá no seu Instagram? Qual que são esses conteúdos informativos? Então, É voltado para o advogado ou também um leigo, se entrar lá, vai conseguir ter algumas informações? não, um leigo sem entrar ali...
eu procuro falar de uma forma simples, que sem juridiquês, né? Que todos entendam, mas não é um conteúdo informativo do tipo da área de informação para o consumidor. Né, o meu conteúdo ele é um pouco mais voltado para o estudante, para o bacharel em direito mesmo. Não é uma coisa assim informativa para o consumidor. Sim, entendi. Mas é um conteúdo que é de fácil consumo, na verdade. Legal. Procuro usar uma linguagem bem popular para que todo mundo entenda, para que todo mundo consiga absorver. As aulas da minha... Desculpa te incomodar. Pode falar. As aulas da minha comunidade também eu procuro fazer aulas mais enxutas, mais rápidas, que sejam mais objetivas, para a pessoa conseguir atingir o objetivo dela mais rápido e facilmente, sem muita enrolação. Que, na verdade, a faculdade de Direito tem um pouquinho disso, né? Todos, né? Todos. Um pouquinho de enrolação. Enrola pra caramba, se você não corre atrás, você sai sem saber fazer nada. Pra você chegar do ponto A ao ponto B, você tem que fazer um círculo ali, sendo que é só uma linha reta, gente. É uma linha reta. Na verdade, eu acho que em todas as faculdades, você sai de lá sabendo tudo e não sabendo nada. Não sabendo nada, você sai confuso, perdido. E aí? Né? O que eu faço agora? Cadê meu professor pra me pegar na mão? Você já viu aquele meme que o cara fala assim, agora, o que eu faço? É mais mesmo. ou menos isso. Você termina e você fala assim, agora, o que eu faço? Sensação mais mesmo. Um desempregado. Aí, se a pessoa faz que nem você fez, já começa a empreender, fazer uma coisa no meio da faculdade, aí pode... Sim, né? Aí sai na frente de muita gente, né? Que nem eu falei, tem pessoas que já concluíram a faculdade na minha frente e hoje trabalham pra mim, mas porque não tiveram a base que eu tive. Muito legal, muito bom. O que eu ia falar aquela hora lá, seu conteúdo deve ser perfeito para uma pessoa que está no primeiro ano ali da faculdade, para começar a catar algumas coisinhas ali. Sim. Eu falo, porque assim, ó, o meu conteúdo, ele vai da pessoa que está no primeiro semestre do curso de Direito para aquela pessoa que já tem a carteirinha da OAB, né? Então, eu divido o meu conteúdo em duas facetas, assim, não sei se essa seria a palavra correta, mas eu procuro dividir ele, assim, eu procuro falar com uma linguagem que a pessoa que está no primeiro semestre da faculdade entenda, mas que faça sentido para aquela pessoa que já concluiu a faculdade e já tirou a carteirinha da OAB também. Sim, você fala bastante do empreendedorismo também, né? Na verdade, o foco. Hoje eu me considero muito mais empreendedora do que advogada. Você me pergunta assim, Ingrid, o que você é hoje? Tá, eu sou advogada, mas é muito mais empreendedora do que advogada, até por conta de setorizar o meu escritório, como eu falei, eu fico muito mais na parte de gerenciamento, né, do meu escritório. Então, eu fico ali analisando métricas, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo o meu time, analisando como que tá o andamento dos processos. Terça-feira eu realizei uma audiência porque eu tava com saudade de uma audiência. Tava com saudade de uma treta, sabe? Eu tava com saudade de causar um pouquinho. Deixa eu participar de uma audiência aqui que deu saudadezinha. Mas é difícil hoje eu parar para advogar de fato, né? Tipo, ir em uma audiência, ir em uma delegacia. Hoje eu fico mais no gerenciamento mesmo e na parte do empreendedorismo. No empreendedorismo mesmo da empresa. Legal. Obrigado por ter aceito o convite aí. Foi muito divertido o papo com você. Em breve a gente marca outro aí. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo, demorou. Demorou, pra nossa gente eu conseguir, né, se conciliar. Mas deu certo, isso aí. Tô muito feliz. Vou deixar todos os links dela na descrição, tá? Do curso, do Instagram e tudo mais. E é isso aí, mais um episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar. Segue lá a Ingrid lá pra você conhecer um pouco mais. Vai que você vira um correspondente jurídico, né? Fechou? É isso aí, tchau. Até a próxima. Valeu, foi legal demais. Obrigada, Jonathan.